O segundo programa da série Pedagogia e Religiosidade. Hoje o senhor, a senhora assistirão o pastor Paulo Mori, da Igreja Evangélica, o representante da Igreja Católica, Padre Gil Inácio, o representante da Igreja Anglicana, Dom Rocha, e o nosso querido astronauta, o único astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Espero que gostem. Bom, pela sequência, agora é o pastor Paulo Mori. Boa noite. Graça e paz de Jesus Cristo a todos nessa noite. Mais uma vez quero agradecer o convite e para mim é uma vaidade boa estar aqui com vocês mais uma vez. Eu quero começar minha fala citando dois versículos da Bíblia Sagrada. Um está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e, ainda quando for velho ou velha, não se desviará dele. O outro também ainda em Provérbios, capítulo 4, versículo 13, diz assim: apega-te à educação e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Eu me especializei em filosofia da educação. De tão agradável que foi, a partir dali, entender o que era aquilo. Pois bem, falando de religiosidade, quando eu me formei, há uns anos atrás, eu fiz bacharel em teologia, o tema que eu escolhi da minha monografia foi educação, religião e interdisciplinaridades. Por que isso? Eu consegui enxergar uma necessidade como educador da parte religiosa, porque o Brasil ele tem uma característica difícil nessa parte da religião e da educação. A educação no Brasil ela fez questão de, durante alguns anos, separar e sempre afirmar que nosso país é um país laico. Concordo plenamente com isso. Só que nós temos uma grande necessidade no Brasil de que se realmente, efetivamente, tenha um ensino religioso de qualidade no Brasil. A LDB, que são as leis de diretrizes e bases da educação no Brasil, ela até 1995 era regida por uma lei que foi feita lá atrás, final da década de 60, começo da década de 70. Era 5692. Depois, em 95 para 96, essa lei mudou para 9.000 e alguma coisa que eu não me lembro agora de cabeça, e trazendo novamente à luz o ensino religioso. Eu já há alguns anos, eu sou pesquisador autônomo da Fundação Unesp, e eu faço avaliações de professores das redes públicas no estado de São Paulo. E o que eu percebo chega a ser uma tragédia na educação, principalmente no estado de São Paulo, que é o estado onde eu vivo, onde eu moro e onde eu trabalho. Na maioria das escolas no estado de São Paulo, foi instituído o ensino religioso, faz parte da grade. Só que o aluno pode optar em assistir ou não essa aula. Alguns municípios passaram a exigir que o aluno assista essa aula. Só que, de contrapartida, os professores não são qualificados para darem essa aula. Ou seja, para vocês terem uma ideia, existem professores de educação física dando aula de ensino religioso no estado e nos municípios. E qual a importância do ensino religioso? Indo para o lado religioso, e falando agora da minha crença, eu sou evangélico da Igreja Assembleia de Deus, e há 17 para 18 anos eu sou pastor. As igrejas, e vou falar aqui do segmento que eu conheço, que são as igrejas evangélicas, algumas poucas igrejas aqui no Brasil investem na educação.
de ensino fundamental ou médio, são muito poucas. A grande maioria das igrejas mantém em suas denominações uma coisa que nós chamamos de escola dominical. É o ensino, é o aprendizado da leitura, da escrita, pelas crianças, pelos adultos e também, de certa forma, para pessoas mais idosas, através da Bíblia. Eu não vou aqui dizer ou contar a história bíblica do nascimento da pedagogia, que já foi falado, só que as igrejas, de uma certa forma, preservam isso, esse tipo de ensino. Mas no ensino oficial, nós temos uma grande necessidade e carência de que realmente a população compreenda que o ensino religioso não é uma coisa que nós vamos fazer proselitismo na escola, não é isso. As escolas evangélicas, as universidades evangélicas, que até uns anos atrás eram universidades livres, faculdades livres de ensino teológico, por exemplo, para terem o credenciamento do MEC, a partir dos anos 95 para cá, tiveram de tirar todas as matérias que eram confessionais, para que o MEC pudesse autorizar que elas tivessem autorização para ministrar cursos de teologia. E isso foi feito. E o que nós queremos no ensino religioso nas escolas, justamente, é o que já está sendo feito, ou o que já foi feito no nível superior. É que as escolas de nível básico, principalmente as séries iniciais, tenham a possibilidade de aprenderem sobre todas as religiões que existem no Brasil. Não é só uma, não. São todas. E por que isso? Para mostrar a essas crianças, para que elas cresçam respeitando a diversidade religiosa, a diversidade cultural, a diversidade de sexo. Então, hoje, quando nós falamos que os evangélicos, de certa forma, são muito criticados por conta de algumas questões étnicas, sexuais, éticas religiosas no Brasil, não é bem isso. É que nós temos uma definição acerca de algumas coisas segundo a Bíblia. Mas o que nós defendemos quanto evangélicos é que tenha, sim, um ensino religioso de qualidade nas escolas, para que as novas gerações não sofram o que nós sofremos hoje. Nós sofremos um problema sério de identidade em algumas questões, justamente porque nós não tivemos uma base. Eu estava ali visitando agora a escola aqui do Obreiros, e eu fiz um comentário aos irmãos. Existe um livro na Bíblia que ele não cita, ele não escreve lá o nome de Deus, em momento algum. Ele fala, está escrito lá, ó, Deus fez isso ou aquilo, não fala. Mas quando você lê aquele livro, você sente a presença de Deus, que nós chamamos de amor. Onde há amor, há Deus. Não importa a religião, a cor, a raça. No lugar em onde existe amor, há ali a presença de Deus, é nisso que nós cremos. E a pedagogia que os evangélicos defendem é a pedagogia do amor. É com amor que nós vamos conseguir transformar algumas coisas, mas mostrando, lá desde o comecinho, às crianças, o que existe aqui no nosso país, principalmente. O Brasil hoje é o país onde eu creio que existe a maior diversidade religiosa do mundo. Aqui, apesar ainda de algumas diferenças, nós conseguimos viver. E como disse o amigo que nos antecedeu, não é nem suportar, mas é vivermos, cada um seguindo a sua religião. Outro dia um rapaz, que eu conheço há muitos anos, um senhor já, ele falou assim, Paulo, você sabe que eu não acredito em Deus, não acredito em nada. Eu não acredito. Mas outro dia nós estávamos viajando e falei, mas eu queria que você me explicasse. Explica para mim quem é Deus. Eu falei assim, olha, vai ser difícil eu te explicar, estou terminando. Quem é Deus? Estou terminando. É difícil explicar para alguém que não acredita, não tem nenhuma fé, quem é Deus. Porque em cada segmento religioso, você tem uma pessoa como Deus. E se a pessoa não acredita em nada, não tem como explicar. Então eu digo que Deus é o amor ao próximo, é o amor a si mesmo, é o amor a todos. Muito obrigado. Para dar continuidade, então, agora, é a vez do Gil Valente, catolicismo. Chegou sua vez, Gil. Gil Valério, Valente não tem nada, viu, gente?
Então eu contei para vocês, boa tarde primeiro, né? A gente prepara, mas na hora que dá um frio na barriga, porque esse momento, e olhando um pouquinho a temática que foi apresentada, é uma provocação e é uma celebração. Então eu conversava um pouco com o padre Bison, eu expliquei na outra vez que eu deixei o ministério, não é? Então, é um padre meio falsificado. Então eu disse assim, olha Bison, é preciso que vá um padre realmente que esteja no exercício, falei isso a Dom Fernando, a Dom Júlio, e eu falei, mesmo porque a temática da educação, para quem trabalha com criança e adolescente, e vê que isso está tão distante, a pedagogia ainda é tão ideal, como é que eu vou representar? Ele falou, não, por isso mesmo, você vai. Então, tá bom. Eu vim, né, como obediência ao bispo, mas da próxima vez é você. E eu quero justamente refletir a partir dessa contradição. A educação e a pedagogia, entendendo a forma, a capacidade de chegar até as pessoas, está muito distante da realidade, sobretudo onde trabalha, né, na periferia, com os meninos em conflito com a lei, não é? Uma lei que agora aborta esses meninos, dizendo, queremos a maioridade penal, a mesma lei que é da educação, não é? A mesma lei que é para promover, e a gente andando na periferia, diz, mas que pai tem acesso a isso? Que casa é essa? Que rua é essa? E como isso está distante da pedagogia de Jesus, que convivia, que pensava num reino, que se relacionava com as pessoas, né? Então a gente tem conversado com a PUC, com a USP, com o Mackenzie, diz assim, o que é pedagogia e educação para o menino, para a menina que saiu da Fundação Casa, que está no abrigo, que não tem tutela nenhuma. E como nós estamos, então, quebrando a aliança, não é? Porque não é esse o projeto de Jesus. Não é esse o projeto de Jesus. Nós estamos na contramão. Então, uma vez que eu não cuido das crianças, que eu não dou ambiente pedagógico, não só como conteúdo teórico, mas como espaço físico, como relação de pessoas, então depois eu aborto, não é? E aí havia até uma brincadeira, não adianta baixar a maioridade para 16 anos, porque os meninos não estão chegando até lá. Então, os valores, não é? A crença no outro, né? Acho interessante, nessa última unidade que nós criamos, e depois de todo o convênio fechado com a prefeitura, e aqui eu preciso dizer, só foi possível abrir o nosso serviço porque a Obreiros veio em nosso abraço, senão a gente não teria conseguido. Não teria conseguido. Então, isso foi a experiência de parceria, não é? Que eu disse a Newton, gritei, disse assim, olha, tem as famílias, tem as crianças, não é? Tem os profissionais, não é? Mas não vai inaugurar, não vai ser possível começar hoje, porque o Estado e a Prefeitura dizem que vai atrasar as verbas, não é? Então, foi carregando coisas, e os meninos também envolvidos naquilo, então nós começamos o nosso processo. Mas eu queria terminar, porque a gente se empolga, não é? E passa da fala. Lembrando a pedagogia de Jesus, ele tinha uma pedagogia, e é nisso que nós devíamos nos inspirar, não é? Porque essa é a nossa tradição, desde a patrística. E como igreja católica, a gente tem ferido, quebrado muito isso. E o Papa Francisco tem puxado a nossa orelha, dizendo assim, por que ser católico? Para ser cristão. Senão não tem sentido. E ser cristão é conviver com o Cristo. É mais que, não é? Erguer uma camisa, né? É mais que isso. É uma verdade, uma forma de viver. É uma forma de viver. Eu estava lembrando um pouco, como todo mundo contou a história, não é? Como a educação e pedagogia, ao invés de ser um dado natural, um dado de crescimento, é medo, não é? Como o Sheik colocou, é uma desgraça, não é? Quantos meninos falavam assim, olha tio, se tiver algum deputado que vai botar
pela escola integral, não vota nele, porque eu não vou ficar o dia todo na escola, não é? Mas eu pensei no meu próprio medo. Eu lembro quando eu entrei na primeira série, aí no regime militar, e as minhas irmãs diziam assim, olha, você não vai aprender matemática porque a professora é muito ruim. E eu peguei a mesma professora que minhas irmãs, não é? E aí, no primeiro dia ela faltou, no segundo dia ela faltou, no terceiro a diretora entrou e disse assim, meus queridos alunos, vocês que são criança e têm o coração perto de Deus, rezem porque a professora Melinha vai fazer uma cirurgia muito grave. Eu abaixei a cabeça e pedi para a professora morrer. Olha, não sei, não é? Aconteceu. Aconteceu que alguns dias depois o Senhor levou aquela senhora, não é? Se alguém quiser que eu reze por você, fique à vontade. A pedagogia de Jesus, o processo de formação dos discípulos, e aqui eu estou terminando, primeiro começava por um testemunho de vida. Senhor, eu quero ver o Pai, eu quero conviver com o Senhor, não é? O testemunho de vida. Então, Jesus era o próprio caminho para o Pai, não é? Então, aprender de Jesus era conviver com Ele. A segunda coisa, a vida e a natureza, não é? A gente está aí vivendo esse período em que a gente vê como a natureza está dizendo, eu sou um ser vivo, e como eu fui atacado, né? Eu vejo ali no meu bairro, as pessoas com cães o tempo todo, eu acho lindo, cada cães mais lindo que o outro, não é? Que coisa linda essa amorosidade que as pessoas têm, mas também eu penso, poderia ser uma criança do abrigo também, não é? Essa mesma amorosidade. Poderia ser um menino que não tem mais tutela, e chegou aos 18 anos, o Estado abriu mão, lavou mão, testemunho de vida. Depois, a terceira pedagogia de Jesus, as grandes questões dos momentos, ele não saía da realidade, não é? E aqui eu fiquei muito tocado pelas perguntas, porque a gente não vem apenas falar, desenvolver um assunto, mas a gente vem também em encontro das angústias e das esperanças de cada um de nós. Depois, a memorização, não é? Os momentos a sós com os discípulos, a Bíblia, a cruz e o sofrimento. Então eu peço que o Senhor nos inspire a ser como eles, para que a gente viva o reino. E o reino, eu sinto isso quando nós estamos aqui. Não é a tolerância de uma religião com a outra, é reverência e dizer, isso é possível, porque isso é o projeto de Jesus, esse é o projeto de Deus. A pedagogia, a educação, onde o homem e a mulher são melhores em comunhão com a criação. Muito obrigado. Certinho. Quer que eu reze por você? Não. À vontade, né? Eu ia falar, por isso que eu falei Gil Valente. Pelo amor de Deus. Agora nós temos um representante novo que ainda não participou do nosso workshop. Ele era para ser o número 1. Mas ele falou, estou tremendo tanto. É a juventude que é assim, né? Mas é da igreja anglicana, né? Dom Rocha, esse jovem estudioso da matéria. Por favor. Para você também tem 10 minutos, viu? Que a bênção de Deus desça sobre cada um de nós, que possamos receber a proteção de São Miguel Arcanjo. Já quero começar me desculpando se eu cometer alguns erros, tá? A gente prepara 1000 coisas aqui, mas quando chega na hora é complicado. Eu quero falar sobre um pedagogo, e já se o assunto é sobre pedagogia,
e que para nós cristãos foi o melhor pedagogo, o grande pedagogo, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, em todos os textos do Evangelho, os apóstolos, nos mostrou que ele ensinou muito mais do que milagres. O ensino religioso nas escolas não tem que ser incluído exatamente para um defender a sua religião. Pelo contrário, precisa ser incluído nas escolas para percebermos que tem vários caminhos para chegarmos a Deus. Você só precisa escolher um, não necessita escolher o mesmo que o meu. E você não vai deixar de ser meu irmão porque escolheu um caminho diferente. Por isso, precisamos acordar, necessitamos acordar. Dentro desse tema, precisamos realmente clamarmos por uma pedagogia para mostrarmos aos adultos que necessitamos ser iguais dentro das religiões, com caminhos diferentes, porque Deus é um só. Deus nos ama, não importa se eu penso assim ou assado, Ele está de braços abertos a nos receber. Dentro disso, dessa pedagogia que eu venho falar sobre Jesus, ele nos ensinou algo fundamental, que é o amor, independente de como ele seja. Por que eu estou dizendo isso? Porque a interreligião começa lá dentro de casa. Eu sou um bispo anglicano e vou casar com uma espírita. Quando eu falo, todo mundo olha... E sempre quando eu falo, todo mundo fica com essa cara. Por isso, necessitamos mostrar que indiferente. E engraçado, com esse período, eu venho aprendendo também que o que eu digo dentro das minhas homilias, dentro da minha caminhada, é o mesmo do que eles dizem lá. É isso que precisamos mostrar. E para encerrar, não vou falar 10 minutos, porque estou muito nervoso. Para encerrar, eu venho falar diretamente aos líderes. Nós precisamos ser esses pedagogos que necessita dar esse início a esses adultos. Mostrarmos que independente de qual religião nós estamos, aquele nosso irmão que está naquela outra estrada, lá no fim, vamos chegar no mesmo lugar. Obrigado. Mas é isso aí, pessoal. Todos nós conhecemos um pouco do universo, da lua, do sol, das estrelas, mas tem um cara aqui na mesa que chegou muito perto disso. Ele viu coisas que quase ninguém viu. É o nosso astronauta, o Marcos Ponte, por favor. Ok, boa noite a todos. Prazer muito grande poder participar, compartilhar algumas ideias aqui. E eu começo agradecer pela oportunidade, agradecer pela presença de todos, agradecer a Deus por nos permitir estar aqui e todo mundo junto, né? Que é uma coisa bastante boa. E isso é interessante, como que a gente, quando se junta em torno de uma ideia, a gente se sente feliz, né? Quando eu penso nisso, eu lembro lá do tempo do espaço, né? E é sempre bom falar sobre isso aí. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a Terra, assim, o pessoal sempre me pergunta, né? O que você sente quando vê a Terra do espaço? E eu lembro que naquele momento lá, uma das coisas que passaram pela minha cabeça, aliás, a primeira coisa na minha cabeça foi lá atrás, em Bauru, né, no tempo lá em que eu queria ser piloto, que o pessoal falava que era impossível para mim ser piloto, que aquilo era só para filho de rico, que eu nunca ia conseguir ser piloto e assim por diante, que era coisa que eu ia ficar frustrado. E depois a minha mãe olhou para mim com aqueles olhos azuis dela, acho que muita gente já conhece essa história aqui, olhou bem para mim, apontou e falou assim: olha, você consegue ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Aí quando eu cheguei no espaço e olhei aquela terra azul, bonita demais, a primeira coisa que eu lembrei foi disso aí, da minha mãe, da dona Zuleika, me falando isso com aqueles olhos azuis, da mesma cor da terra assim,
me falando aquilo lá, né? E foi muito bom compartilhar aquele momento ali com ela, foi bom compartilhar aquilo importante, porque a gente se esforça tanto na vida para fazer alguma coisa, de repente quando você consegue, geralmente a gente lembra de tudo que aconteceu de errado, as pessoas que fizeram alguma coisa de ruim para a gente, já aparecem muitas pessoas assim, e geralmente a gente esquece das pessoas que tentaram fazer o bem para a gente, né? Tentaram fazer o bem ao seu irmão, né? A gente acaba esquecendo disso, e naquele momentinho de felicidade é importante lembrar dessas pessoas, né? É bastante importante lembrar daquilo lá. Logo depois você olha aquela terra azul assim, maravilhosa, você deve estar pensando, pô, você deve achar lá grande coisa, né? Eu sou grande coisa, eu sou astronauta, eu cheguei aqui, coisa assim. Não. Muito pelo contrário, quando você chega lá, você se compara com a Terra, você se sente absolutamente nada, ridiculamente pequeno, insignificante. E isso é uma coisa interessante nesse momento. Você fala assim, pô, eu fiz tudo isso para chegar aqui e provar para mim mesmo que eu sou nada? Sim, é interessante, é importante isso aí. Eu já vou falar o porquê, né? Mas naquele momento ali, pensando dessa forma, uma ideiazinha chegou na minha cabeça que mudou a minha vida, porque mudou a maneira como eu enxergo a vida. E a vida da gente acaba sendo um reflexo de como a gente enxerga a vida. E o que passou na minha cabeça naquele momento foi o seguinte, falei, tá certo, eu sou pequenininho perante a Terra, eu sou nada perante a Terra, insignificante, mas essa Terra, perante o restante do universo, também é uma bolinha azul, insignificante lá no meio, como diria o Carl Sagan, é um pontinho pálido azul lá no meio do universo, e que é nada. Mas concorda comigo que se essa Terra desaparecer de uma hora para outra, o universo antes é diferente do universo depois, tem um universo com aquela Terra e sem aquela Terra. Se um de nós, embora insignificante, desaparecer de uma hora para outra, o universo é diferente antes e depois, com aquela pessoa e sem aquela pessoa. O que isso significa no final das contas, né? Se for pensar bem, isso significa que todos nós fazemos parte de uma mesma coisa, né? Nós somos parte disso que a gente chama de universo. E de repente você começa a entender aquilo que as pessoas falam para a gente desde pequeno, tipo, trate as outras pessoas da maneira como você quer ser tratado, né? Faz completo sentido, porque se nós somos a mesma coisa, nós somos um. Se eu fizer mal para ela, estou fazendo mal para uma parte de mim. Se eu fizer bem para ela, estou fazendo bem para uma parte de mim. E essas coisas fazem a gente mudar da maneira como a gente encara o mundo, e de uma maneira interessante como o mundo encara a gente. É interessante que eu tive que chegar no espaço para perceber uma coisa que eu acho que a gente já nasce com isso. Se você pensar bem, cada criança acho que já nasce com essa sensação. E isso tudo que eu falei, em outras palavras, você poderia chamar de amor, né? Aliás, as pessoas perguntam para mim assim, você acredita em Deus? Acredito. Mudou quando você foi para o espaço? Mudou, acredito mais. Mas não naquele Deus que fica lá em cima, jogando raio, completamente separado de todo mundo, jogando raio em alguém que fizer alguma coisa errada. Eu acredito num Deus que está dentro de cada um de nós e que é, ao mesmo tempo, tudo que existe, tudo que já existiu, tudo que vai existir, né? Ou seja, nós somos parte de tudo isso aí. E essa é uma sensação interessante. Eu acho que a gente nasce pensando dessa forma. E o que liga tudo isso é o que a gente chama de amor. Mas aos poucos, à medida que a gente vai crescendo, de uma forma interessante também, a gente vai perdendo isso. Acho que o medo começa a entrar, ele começa a tomar conta, e a gente começa a se preocupar com outras coisas, começam a aparecer outras coisas, começa a aparecer o tal de ego, né, em que a gente precisa demonstrar alguma coisa, e de repente tudo isso faz com que a gente se separe dessa sensação. E aí vem essa questão da educação. A gente pensa na educação como alguma forma de informar de uma forma em massa, né, as crianças para que eles se preparem para a vida e aprendam coisas novas, mas não dá para separar a educação da cultura. Mesmo porque, para você explicar alguma coisa para alguma criança dentro de uma certa cultura, dentro de uma certa língua, você vai ter que usar certos artifícios ligados àquela cultura. E a religião está ligada diretamente àquela cultura. E quando você soma isso com medo, você começa, ao invés de juntar, você começa a causar separações. E essas separações começam a crescer. E a vida começa a ficar difícil por causa dessas separações. De repente a gente começa a olhar cada um do nosso mundinho do lado e começa a perder a noção de tudo que existe aí fora, das outras pessoas. Atrapalha o ego. O que ajuda? Ajuda a compaixão. Compaixão não de ter dó de pessoas, não é esse o sentido de compaixão. Compaixão de se colocar no lugar de outra pessoa e sentir por ela as coisas que ela está passando naquele momento. Se a gente tivesse mais essa capacidade, seria muito interessante. E o fato é que, se você for pensar, ao invés de todas essas separações, quando a gente pensa em culturas diferentes e religiões diferentes, a gente devia fazer uma convergência, como a gente está fazendo aqui hoje, porque se você for pensar bem, todas as religiões, elas têm uma raiz,
boa, ela tem o bem como raiz, ela tem o amor como raiz. De repente, se a gente conseguisse voltar nessa raiz, as coisas funcionariam de uma maneira muito melhor. E quando eu penso em como colocar isso para as crianças, eu não penso em dividir em religiões com nomes diferentes, mas simplesmente tratar como bem, tratar como uma coisa de bem, como uma congregação do bem, né? Como alguma coisa que leve a comportamento bom, a fazer as coisas corretamente, a tratar, a fazer aquilo que a música diz aqui, fazer o bem ao seu irmão, né? E se eu tenho a paz, eu sou feliz. É interessante isso, a gente precisa fazer o bem para ter paz, e a gente precisa ter paz para ser feliz. Isso é um negócio interessante a gente raciocinar sobre isso. Aí vem uma questão que eu falo muito com jovens no Brasil todo, né? E eu vi falando de sucesso, né? Não, ter sucesso, todo mundo quer ter sucesso, né? E a gente vive falando disso. E quando eu falo de religião no meio, o pessoal fala, mas como é que eu vou somar essas duas coisas? De uma maneira relativamente simples. Se você pensar em fé como alguma coisa, se você separar essas duas letras e colocar F de futuro é ter fé, acreditar que o futuro significa que você pode primeiro formar a ideia na sua cabeça de como você quer que o futuro seja, e depois esse futuro vai se concretizar de alguma forma. E esse de alguma forma é interessante, porque quando a gente tem uma religião, a gente acredita que Deus pode nos ajudar a concretizar aquele futuro bom, Ele pode nos ajudar a nos proteger das coisas ruins que talvez apareçam no caminho, né? E de uma certa forma, quando a gente começa a pensar e juntar isso com a ciência, a gente vê o poder que a gente tem na nossa mente, que é um poder impressionante. Se você pegar a mente de uma pessoa, o cérebro de uma pessoa, e somar todos os computadores que a gente tem no mundo, ainda vai faltar computador para preencher um só cérebro, né? É só que a gente tem uma parte consciente e tem uma parte inconsciente no nosso cérebro. A gente consegue o tempo todo trabalhando com essa parte consciente, aí, uns 14% do cérebro, os outros 86% estão lá trabalhando no background e a gente nem percebe, mas está fazendo um monte de função ao mesmo tempo. O problema é que a gente não consegue programar essa parte de uma maneira fácil, programar essa parte inconsciente para que nos ajude a realizar as coisas lá na frente. E aí onde entra, talvez, a religião, a fé, como uma maneira muito interessante. A partir do momento que você começa a acreditar, que você começa a pensar muito na realização de alguma coisa, de uma certa forma você programa a sua mente para que ela procure todas as saídas, todas as possibilidades para te ajudar a chegar naquela direção. Ou seja, aquilo que o pessoal fala, acredite em Deus, mas não reze sentado na calçada, levante e faça a sua parte também. Eu acho que faz muito nessa questão do cérebro. E pensando como educação, eu acho que a gente podia trabalhar numa educação mais ampla, né? Pensando como foi dado aqui a definição até de educação e de ensino, pensando de uma maneira mais ampla, em que forme o indivíduo, e esse indivíduo seja formado para ajudar as outras pessoas e para cumprir o que a música fala aqui, né? A paz começa em mim, se eu tenho paz, eu sou feliz, e fazer o bem ao seu irmão. Acho que a gente chega lá. Obrigado. Como é? Gostaram? Pedagogia e Religiosidade, o programa da TV Obreiros, em parceria com a TV Osasco e a RGO. Se você gostou, não percam, todas as quartas-feiras, às 21 horas, haverá um programa novo, com reprises nos finais de semana, tanto no sábado quanto no domingo. Participem sempre, procurem se atualizar pelo www.tvosasco.com.br ou www.obreirosdoamor e misericórdia.com.br. Muito obrigado pela audiência.